O nosso culto já vai começar. Não deixe de assistir, curtir e compartilhar. Vai ser uma bênção. Que essa palavra alcance você. Vamos orar, agradecer ao Senhor, entregar a Ele esse tempo e essa palavra que o Senhor coloca no nosso coração para transmitir, que Ele possa encontrar uma boa terra no nosso coração e gerar os efeitos necessários. Amém? É uma alegria recebê-los aqui, mais um domingo, para a glória de Deus. Mesmo com um feriado aí, você está aí firme na cidade, que bom. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esse dia. Te agradeço por esse culto. A Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Rendemos graças ao Senhor e declaramos que o Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Obrigado, Pai, pela Tua bondade que nos cerca, que nos guia, que nos acompanha em todo o tempo. Nesse momento, Pai, eu te peço por esse tempo agora de ministração, que a Tua palavra que será pregada possa encontrar lugar nos nossos corações e gerar os efeitos, as decisões a serem tomadas, tudo para a glória do Senhor. Te entrego esse tempo, em nome de Jesus. Amém. O tema dessa palavra, tem um slide lá, você pode estragar os planos de Deus para a sua vida. Muito forte, mas muito bíblica. E eu estava essa semana meditando no profeta Jeremias e como foi precioso poder desfrutar desse texto, dessas verdades. Eu espero que encoraje o teu coração, assim como o Senhor falou comigo. E eu vou pedir só pro Paulo fazer uma transição aí, abrir ali Jeremias 13, no próprio Rolyrics mesmo, tira dessa aí, a gente vai lá no aplicativo. Para a gente ler juntos essa porção, Jeremias 13, do 1 ao 11. Vamos ler juntos? Jeremias 13, do 1 ao 11. Enquanto você não chega lá, eu vou lendo aqui e você acompanha. Diz assim a palavra do Senhor. Jeremias 13, 1 ao 11. Assim me disse o Senhor, vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo, pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate. Perate aqui é o mesmo que Rio Eufrates, tá bom? Só para você gravar esse nome. Então, quando ler Perate, eu vou ler Rio Eufrates. E esconda-o ali numa fenda da rocha, num buraquinho da rocha, esconde lá esse cinto. Depois de muitos dias, o Senhor me disse, vá agora ao Rio Eufrates e pegue o cinto que lhe ordenei que escondesse ali. Então fui a Rio Eufrates, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra dizendo, assim diz o Senhor, do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses para prestar-lhes culto e adorá-los. Que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. É forte, irmão, essa palavra. E o versículo 11, eu quero ler na NAA. Pode manter o 11 aí, Paulo? Eu vou ler na Almeida, que eu quero trazer esse contexto aqui. Porque assim como o cinto se... Esse versículo, quando eu li essa semana, eu caí em choro. Falei, Jesus, que coisa linda, que coisa preciosa. E eu confesso que eu já li Jeremias algumas vezes, eu nunca me notei esse texto. Porque assim como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor. Agora pare. Para que me fossem por povo, nome,
louvor e glória, mas eles não quiseram ouvir. Meu Deus. Esse povo era para ser povo, fale comigo, povo, nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram ouvir o Senhor. Bom, a gente pode voltar lá para o slide, eu quero só dar um contexto sobre Jeremias. Jeremias alguns chamam de profeta chorão, porque ele sentia a dor do povo de Israel, do povo de Judá. Ele chorava pelos pecados do povo. Ele tinha um coração quebrantado. O profeta Jeremias é um homem que o Senhor levantou em tempos tumultuados na geração ali de Judá. Ele viveu tempos difíceis e pregou para um povo, presta atenção, de um coração duro e difícil. Ele exerce seu ministério por aproximadamente 40 anos, pregando a palavra do Senhor. E ao que tudo indica, apenas 2 homens se convertem no seu ministério. Tamanha era a dureza do coração do povo, mas 2 homens estão ali com ele, recebendo dele a instrução do Senhor. Um deles é Baruque, que é o seu escriba, o seu escritor, de certa forma. E o outro é Ebed-Meleque, é um eunuco etíope, que está ali, junto com Jeremias, no seu ministério. O profeta Jeremias, isso aqui é uma contextualização para que você saia de um culto e fale assim, ai, que legal, eu aprendi mais alguma coisa, porque nós estamos numa fase de muita gritaria e pouca Bíblia. E Deus tem nos chamado como igreja, de que nós precisamos do poder de Deus, mas da palavra de Deus. É o avião com as 2 asas. Só um vai tombar. Tem que ser os 2. Então eu sempre insisto, e por isso eu invisto minha vida para trazer um alimento para você bom, para que você saia alimentado da parte do Senhor. Então isso aqui é um contexto de Jeremias, para que você saiba quem é Jeremias. Ele é considerado um dos grandes profetas, não em eficiência ministerial. Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são considerados os grandes profetas, e não por ser melhor do que Naum, Jonas, são profetas menores. Só para você entender, o maior é unicamente pela extensão do seu livro. Quando você ouvir profeta maior, não é porque foi melhor, é porque escreveu mais. Amém? Então isso aqui é uma contextualização sobre Jeremias, um profeta. O Jeremias, ele se torna um profeta a partir da morte do rei Josias. Rei Josias foi o último rei de Judá que prestou, que fez a coisa certa, orar a Deus, que queimou os altares idólatras, que serviu a Deus de todo o coração. Então, entra agora, nesse contexto, após a morte de Josias, depois o povo, aproximadamente cerca de 20 anos, já vai para o cativeiro babilônico. Então, nesse período, após a morte de Josias, o povo entra numa crise e numa decadência política, social, financeira, moral, espiritual, declina totalmente. Então, imagina você pregar para um povo como esse, sem esperança, sem expectativa, duvidando, poxa, será que Deus existe mesmo? Estou indo agora para um exílio, preso, todo mundo acorrentado, para uma terra estrangeira, deixando nossas casas, nossas terras. Então, Jeremias, ele está exatamente nessa posição. Não à toa que o seu ministério não foi, se você for colocar nos moldes atuais, você poderia falar assim, o Jeremias não teve um ministério de êxito. Porque, pelo contexto bíblico, pela história, as pessoas não aceitam a sua mensagem. Ele prega e ninguém interage. Ninguém quer nada com nada. Eu estou aqui pregando, você primeiro nem vem no culto, né? Imagina só. Se vem, critica, fala mal, não toma decisão, não quer nada com Deus. Então Jeremias está pregando para um povo acabado emocionalmente, espiritualmente, financeiramente, em todas as áreas. Você consegue me entender o contexto mais ou menos? Então,
pregar para um povo desse seria fácil ou não? Não. Às vezes você pode ver alguém reclamando, que o ministério está difícil, as pessoas não vêm, né? Cadê os irmãos? Você olha para Jeremias e fala assim, obrigado, Senhor. Ainda tem os irmãos aí, glória a Deus por isso. Que coisa linda. Jeremias, irmão, estava ali pregando em obediência ao Senhor, mas um povo com coração duro. É Jeremias que fala que Deus vai arrancar o coração de pedra e dar um coração de carne. É Jeremias que tem que estar reforçando que o Senhor tem plano de paz, de bênção. Vamos, voltem, caminhem, ergam a cabeça, continuem servindo a Deus. Essa voz profética. O profeta Jeremias é um profeta totalmente profético. Ele está vendo lá na frente, ele está liberando palavras que trazem confronto ao povo. E de uma forma inusitada. Imagina só Deus falar para você assim, pega um cinto, coloca aí. É uma pregação isso aí, irmão. Pega um cinto, coloca na fenda de uma rocha, não molha, deixa lá, depois de alguns dias você volta. Isso é uma mensagem dinâmica. Aí Deus fala assim, assim será com o povo de Israel. Completamente, quem lembra da palavra? Inútil. Que ministério, irmão. Jeremias ainda, a nível de informação, ele é contemporâneo de outros profetas que também pregam em Judá. São eles Naum, Abacuque e Sofonias. Eles estão exercendo ministérios juntos, na mesma época. Só para que você entenda. E ele é de uma cidade próxima a Jerusalém, chamada Anatote, de 3 a 6 quilômetros da cidade. Então ele conhecia o povo de Jerusalém, de Israel. Ele conhecia aquele povo que ele estava pregando. E ali, só para a gente concluir e finalizar aqui a introdução. Era um povo cego pelos seus pecados, idolatria altíssima, adoravam falsos deuses, imagens de culto a Baal, Astarote, Baalins. Era uma depravação, prostituição em alta. Esse é o contexto que Jeremias está atuando. E ninguém queria ouvir a mensagem do Senhor. Eu quero acabar essa introdução falando para você e para mim, que assim somos nós muitas vezes. Somos chamados a pregar a palavra para quem não quer nada. A quem já está desesperançoso. A quem está atolado no pecado. A quem está vivendo uma vida fora da vontade do Senhor. Como diz, sem eira nem beira, não vendo perspectiva na vida, afundados no pecado. Cego. Totalmente. E assim às vezes é com seu parente. Assim será às vezes com o seu vizinho. Assim será às vezes com alguém que dá teu trabalho. E nós somos chamados para ser essa voz profética, tal como Jeremias. Posso ouvir um amém, irmãos? Amém. Dando continuidade, depois desse resumo e introdução aqui de Jeremias, agora você já sabe alguma coisa de Jeremias aí, né? Eu quero dividir essa mensagem em duas partes, e eu serei bem breve. A primeira parte, eu quero pegar esse texto base e extrair esses quatro pontos do nome, povo, nome, louvor e glória. E depois, lá no final, eu quero falar sobre, mas eles não quiseram ouvir. Então vamos falar sobre esse texto, pode voltar e eu quero ler com eles aí de novo. Porque assim, vamos ler juntos? Como o cinto se apega à cintura de um homem, assim eu fiz apegar-se a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para que me fossem por povo, nome, louvor e glória. Mas eles não quiseram ouvir. Então, aqui o contexto, e aí tem as 4 áreas. Deus nos chama, grave isso, para ser povo, nome, louvor e glória. Tem um texto aí de 1 Pedro 2,9 em seguida. Texto lindo, maravilhoso, que traz uma abordagem sobre esse tema. Vocês, porém, vocês quem, gente? Vocês, nós somos, aqui ó, nós somos geração eleita. Primeiro, geração eleita. Sacerdócio real. Amigo, você não está num reinozinho qualquer, não. Você não está servindo alguém assim, meia boca, não. Não, você está servindo ao Deus de Israel. Jeová Jirê,
como você queira chamar. Está servindo o dono do universo. Então nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha o 10. Antes, vocês nem sequer eram povo. Olha isso, irmão. Nem povo a gente era. Sem Jesus, nem povo nós somos. Então assim, ó, aquela pessoa é muito legal. Ela só não tem Jesus. Cara, ela não tem tudo. Tem tudo. Quem não tem nada. Você entende isso? Nem povo vocês eram. A Bíblia está falando. Mas agora são povo de Deus. São povo de Deus. Vamos falar isso, ó. Nós somos povo de Deus. Fala aí, ó. Nós somos povo de Deus. Vira aí para alguém do teu lado e fala assim, ó. Você é povo de Deus. Fala aí para alguém. Isso aí. Não haviam recebido misericórdia, mas agora receberam. Então as 4 áreas aí desse ponto, nome, louvor, glória, honra, louvor e glória. Olha só, pode passar aí mais um? Não, volta lá. Tá, então eu vou ler aqui. Quando fala assim que nós somos povo, eu quero que você grave isso aqui, ó. Essa palavra povo é nação, é membros de um povo, é compatriotas, é parente familiar. Quando você exerce esse lugar de filho e você se torna povo de Deus, você é membro de um povo. Você não está isolado. Você não pode andar sozinho. Já falei sobre isso aqui muitas vezes. Sozinho você se torna uma presa fácil. O inimigo ataca quem anda isolado. O inimigo ataca quem anda isolado. Assim que eu me converti, um amigo meu que me evangelizou deu um exemplo que eu nunca esqueci. Ele falou assim, Christian, a importância de uma igreja é mais ou menos assim. E ele deu um exemplo. Imagina um palito de picolé. Eu imaginei, consegue imaginar aí? Palitinho de picolé? Aí ele falou, você tenta quebrar ele. Você consegue quebrar um palitinho? Pá, quebra o palitinho. Agora ele falou assim, agora junta 10 palitinhos. Tenta quebrar. Você não consegue quebrar. Assim é o Filho de Deus. Sozinho, ele facilmente quebra. Facilmente cai, facilmente é derrotado. Agora se junta com um bando de louco por Jesus, se junta com mais uns aí que amam a Deus, vocês se tornam mais grossinho. O inimigo vem tentar e não vai conseguir, porque você está protegido pela comunhão. A comunhão nos protege. A comunhão nos protege. Isso é maravilhoso. Então somos povo. Somos povo. Não estamos sozinhos. Não estamos lutando em causa própria. Não estamos desgarrados, sem família, sem parente. Não. Nós somos um povo de Deus. A segunda coisa é que nós temos um nome. Ele fala aqui, né? Povo, nome. Esse nome é uma reputação, é uma fama. O Filho de Deus que anda em entendimento nessa palavra, com consciência, ele está tornando famoso o nome de Jesus. Ele está tornando a reputação do nome de Deus conhecida. Eu vou dar o exemplo aqui do Zico. Estávamos na casa do Zico esses dias, num churrasco, e alguém estava lá também, e falou, eu quero agradecer a Deus, porque, na verdade, o Zico, eu fiz um serviço para o Zico, né? E ele me tratou muito bem, sem me conhecer, era só um prestador de serviço, e ainda assim ele me constrangeu com o amor dele, que vem de Jesus. Então isso é tornar famoso, é elevar a reputação do nome de Jesus, do nome de Deus. Aí eu te pergunto, amigo, a tua vida, as tuas decisões, as tuas escolhas, os teus passos, eles estão recheados de Deus ou recheados de carnalidade? Porque eu já vi situações
em outros momentos, de que a pessoa fala assim, não, se for para a igreja do fulano, eu não quero. Porque o fulano me deve, o fulano me enrola, o fulano mente. Isso, me responda, é fazer famoso o nome de Jesus, sim ou não? Não. Então, ao servo de Deus, grave isso. Não é que é apenas um povo, mas é que também tem um nome. E esse nome no original é uma reputação. O provérbio vai falar que um bom nome vale mais do que ouro e prata. Que no seu trabalho, você seja reconhecido pelo seu bom testemunho. Que na sua casa, você não seja duas pessoas. Na igreja é uma bênção, em casa, misericórdia. Que você seja íntegro. Íntegro é inteiro. Uma coisa só, em todos os ambientes. Quem está entendendo aí, diga amém. Amém, amém. Torne famoso o nome de Jesus. Torne famoso, torne conhecido. Que todo mundo que encoste em você, que todos que passarem pela sua vida, vão ter um impacto sobre Jesus. Só que para isso, tem que haver um posicionamento nosso. Essa é a segunda área. Então, o primeiro é povo, o segundo é nome, e o terceiro é louvor. Louvor. Essa palavra louvor é, entre algumas definições, adoração, ação de graças, mas eu peguei essa aqui muito forte, que manifesta os atributos de Deus. Você e eu temos que manifestar os atributos de Deus. Atributos de Deus: santidade, fidelidade, lealdade, bondade, amor, domínio próprio. Essas áreas têm que estar vibrante na sua vida e na minha. Você me entende? Então nós temos que manifestar os atributos de Deus, e isso é viver para louvor do seu nome. Viver para o louvor do nome de Deus. E isso aqui é plano de Deus para todos nós. Ser nome, povo, nome, louvor e glória é plano de Deus. Só quem pode estragar isso, quem é? Nós. Nós mesmos. Pelas decisões, pelas tolices, pelas cabeçadas na vida, intencionais muitas vezes, e aí Deus não negocia isso. A outra coisa que nós somos chamados também é glória. Glória. Essa palavra glória, ela é tão forte, mas tão forte. E eu quero trazer aqui o principal significado dessa palavra. Quando vivemos para a glória de Deus, vivemos para a beleza, para o esplendor e para a honra do Senhor. Amigo, que a nossa vida brilhe, 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 brilhe para Jesus. A Ele, Romanos fala isso. Toda honra, toda glória, toda adoração. Hoje e para sempre. Você pode receber um elogio, você pode receber uma promoção, você pode receber um aumento, e tudo isso como um brilho. E eu tenho pensado sobre isso. Muitas vezes nós não estamos dispostos a viver dessa forma. E eu tenho entendido algo muito pessoal. Se não for para ajudar nesse brilho de Deus, que pelo menos eu não atrapalhe. Se eu não consigo ainda brilhar esse esplendor, essa honra, essa beleza de Jesus, que eu pelo menos não atrapalhe com as minhas atitudes. Por isso é fundamental você levar para essa mensagem para a sua vida, para segunda-feira, para amanhã. E você sondar o seu coração. Bom, o que eu faço ao sair daqui? Qual é a minha atitude amanhã no trabalho? É isso que importa. É isso que vale. Estou vivendo para beleza, esplendor. Uau, todos sabem, todos veem, todos notam, todos sentem que quando você chega, o ambiente muda. Chegou a presença de Deus. Sem precisar você ficar falando alguma coisa, sem precisar querer dar sermão, lição de moral, mas chegou ali a manifestação palpável do Espírito Santo de Deus. Você está ali, chegou. Como um cooperador. E você exala
o bom aroma de Cristo. E as pessoas vão falar assim: Jeff, eu sinto algo diferente em você. O que está acontecendo? O que você tem? Éder? Rapaz, a forma que você faz negócio é diferente. É diferente. O que é isso? O que é isso? É brilho, beleza, esplendor, honra ao nome de Jesus. Se não está apto ainda para isso, pelo menos não atrapalhe. Mas ajuste o mais rápido possível, para que você entre nesse nicho aqui, nesse pilar, de você ser um povo, um nome, um louvor e uma glória para o nome do teu Deus. Quem está me entendendo aí, gente? Amém. Agora é o seguinte, entenda uma coisa, esse é o plano de Deus para você e para mim. Nós somos feitos para isso. Na verdade, não viver isso significa estar tropeçando, errando em alguma área. Isso é o feijão com arroz. Ser seu povo, exalar o seu nome, viver para o seu louvor e a sua glória, tem que ser o natural. Se isso não está acontecendo, se você não consegue ainda impactar a vida de ninguém, se quando a pessoa cola em você, é só para falar besteira, se você não tem nada para oferecer para aquela pessoa, se você ainda fica contando piadas imorais, se você ainda ri, e palavrão para todo lado, e aquela coisa desregrada, você não tem limite para nada, na verdade você está falhando no básico. Viver sendo povo, nome, louvor e glória, é o que Deus tem para cada um de nós. É plano original. Viver contrário a isso é um ponto a se pensar. E aqui eu quero dar uma pausa intencional para você refletir e se responder pessoalmente aí. Você tem vivido essas 4 coisas? Como povo, para o nome, para o louvor e para a glória do Senhor. Na prática. Ai, pastor, eu acho que sim, não sei, eu acho que não, talvez, quem sabe. Aí vai para o teu trabalho, amigo. Vai para a tua casa. Olhar para a tua casa. Olha para o teu trabalho. O que as pessoas falam de você? Você tem orado por alguém no seu trabalho? Você tem falado de Jesus para alguém no seu trabalho? Você tem pedido para orar por alguém à sua volta? Ou, na verdade, você só está ali meio que ainda no anonimato, um cristão 007, um agente secreto de Jesus, e ninguém sabe que tu é crente, e se tu dá um aleluia, vão olhar assim assustado, e se tu ouve um louvor, vão falar assim, tu é crente? E aí, irmão? Como é a sua realidade? Não estou falando para você sair dando glória a Deus por ele no trabalho. Ô, irmãos, bom dia aí, glória a Deus, todo mundo, ó, receba a paz do Senhor. Não é isso não, irmão. Isso é loucura. Mas o que é a tua vida? Tem um louvor que fala, né? Que minha vida cante a ti. Quem conhece o louvor aí? Que minha vida cante a ti. A sua vida está cantando a Jesus. Os seus lábios estão exaltando o nome dele. As tuas entranhas, elas estão tomadas pelo Senhor. Eu estou nesse lugar, irmão, buscando isso. Se esbarro em você, o que sai? Só política, só falação, ai que não sei o quê, ai que o dólar, ai que o governo, ai que não sei o quê. Se esbarrar em você, que saia Jesus. Morto, ressuscitado, vivo para sempre. Que saia a história de Cristo. Que você exale, irmãos. Que você exale, que você manifeste, que você torne um esplendor na sua vida. Tome a sua vida e gaste-a de alguma forma para o Senhor. Outro sim, você só vai pedalar, rodar no eixo, andar em círculos e não vai sair do lugar. Uma vida com propósito é muito bem vivida. Então, somos chamados para ser seu povo, carregar o seu nome, levar os atributos em nossa vida e manifestar o brilho e a beleza de Deus. E a parte final dessa mensagem, eu já vou caminhar para o fim.
É o texto lá, pode passar mais uma? Mas eles não quiseram ouvir. Mas eles não quiseram ouvir. Pode tirar nessa página aí. Essa frase não quiseram ouvir no original é escutar e obedecer. Escutar e obedecer. Tem gente que escuta e não obedece. Tem gente que não escuta e obedece parcialmente. Tem gente que escuta e obedece, e tem gente que nem escuta, nem obedece. Então esse termo aqui, eles não quiseram ouvir, é um povo que não queria escutar o profeta e não queriam obedecer. E a obediência, grave isso aqui, ó, é a marca do Filho de Deus. Deus não está se importando se você vai na igreja, se você dá o dízimo. Tudo isso é importante. Faz parte da nossa comunidade, do seu caminhar. Se você serve, se você canta, se você está nas crianças, se você está no som. Deus quer saber se você está em obediência. Porque se você estiver em obediência, olha o radar, eu estou dizimando, servindo, atuando, sendo membro. Quem entendeu isso aí? Isso é maravilhoso. E aqui é onde eu quero entrar e falar que eu e você podemos estragar os planos de Deus para a nossa vida. Você conhece alguém que já estragou os planos de Deus para a vida da pessoa? Se você tem uma caminhada com Jesus, você deve já, talvez, trazer alguém em mente. O objetivo aqui não é você trazer para criticar, condenar, não é isso não. É para você olhar para si. Não olhe para o vizinho, olhe para você. Porque aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vigilância constante. Aquele que está em pé, cuide para que... Ninguém é tão bom que não possa cair, tá? Muito obrigada por você ter assistido o nosso culto. Não deixe de curtir e compartilhar.